Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Seja bem-vindo ao canal Ugnóstico, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá certo? E se você puder ajudar a gente, ser um cooperador, um colaborador, um incentivador, você pode fazer pelo pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Agora, no final de dezembro, eu vou fazer o agradecimento a todos que colaboraram nesse mês de dezembro com a gente, tá? Muito obrigado, pessoal. Eu estou fazendo os vídeos aqui, pessoal, com um pouquinho de, sabe o que é isso? Mel de abelha, para poder aliviar a garganta e a gente poder fazer, né, o vídeo, tá? Esse é um período aqui na Amazônia, no Pará, em que hora está chuva, hora faz sol, hora passa 2 dias sem chover, depois volta a chover, então é muito comum virose. É também um período em que se começa a ter muitos casos de do Aedes aegypti, né? A dengue, a chikungunya, etc. E tal. Não, aqui na minha cidade são raríssimos acontecerem fatos como esse, mas em todo caso é sempre um problema quando começa essa mudança de clima, né, aqui na região. Eu acabei de abrir o meu YouTube aqui e encontrei se você quiser, dê uma olhada lá, inclusive. Tá lá um vídeo do Galeria do Meteorito, né? Dizendo que o Japão acabou de parar os voos, o aeroporto do Japão, um dos aeroportos, com certeza, porque há a manifestação de objetos, tá? De objetos não tripulados, né? Pelo menos é o que se sabe, na região. Houve o caso aqui no Brasil da Anitta, né? No Brasil não, que ela estava lá para os Estados Unidos. Esse pessoal só tem um nome de brasileiro, né? Mas a maioria deles adora o Brasil. Eles amam o Brasil, mas vão embora para lá, para esses países por aí para fora, né? Certo? O Brasil é uma maravilha, pessoal. Mas eu quero viver aqui, nos States, nas Américas, né? Eu quero viver na Europa. Quem pode, né, meu filho? Ó, quem tem din-din para isso, faz isso mesmo, né? O problema é que os acontecimentos vão começar por lá. Só espero que eles tenham tempo de chegar ao Brasil, que vai ser o refúgio do mundo. Hum? Que apostar quanto? Né? Se eu tivesse 1 milhão, eu apostaria. Certo? As pessoas acham que vai acontecer alguma coisa. Não, não vai acontecer. Já vem acontecendo há tempos. Né? Então, se vocês olharem os casos das vimanas, né, narrados lá pelos hindus, vocês verão que esses fenômenos nunca tiveram ausente da Terra. A questão é saber quem eles são e o que eles querem. Vou voltar a dizer o que eu disse no vídeo anterior. Esses seres não estão, se é, primeiro tem que se posicionar, tá? Se é que são seres. Gente, nós precisamos tomar todo o cuidado possível na hora de analisar isso. Se é que são, de fato, seres.
se é que de fato não é uma armação dos soberanos invisíveis. Tá? Então, é preciso tomar cuidado, ok? Porque o que está nos parecendo, e aí eu vou contar uma história para vocês, lá nesse estado dos Estados Unidos, que é onde começou esse fenômeno, é engraçado, tudo começa nos Estados Unidos. Eu não sei, é incrível isso. Tem algo estranho naquele país. Né? Eu acho que os americanos em si são pessoas boas, mas o Estado americano é nocivo ao mundo. Né? E aí, quem chama aquilo lá de democracia, eu acho que deveria reestudar o conceito, porque aquilo parece uma anarquia. Né? O cara chega num estado, né, é proibido uma coisa, aí ele atravessa a fronteira, vai para outro estado, lá é livre, você pode fazer. Então isso aí, meu irmão, quem chama isso de grande democracia, o modelo, ainda quer aplicar uma porcaria dessa aqui no Brasil. Imagina, né? Se cada estado brasileiro resolve ser igual nos Estados Unidos, tem um governo central, mas cada estado é independente para fazer suas leis, suas regras. Nossa, o que seria do Brasil, hein? Mas é engraçado que tudo começa lá. Vocês podem observar. Padre Quevedo tinha um livro que dizia o, de, o demônio desce do norte. Aí, lá nesse, não sei se é o nome desse estado lá que começou, New Jersey, eu acho que é. Se não for, você que é americano, que assiste o meu canal, por favor, me diga onde é que esse fenômeno aconteceu, se eu estou certo. A questão é que já está tendo um problema, pelo menos as notícias que chegam para cá. Se é fake news, desculpa, perdão por eu estar reproduzindo. Né? Então, portanto, segundo informações, está tendo casos de contaminação radioativa. Porque não sei se vocês sabem, mas existe aí uma tese de que sumiu, tá, uma ogiva nuclear que estava sendo transportada de um lugar para lugar, sei lá como, desapareceu. Não é estranho? Estranho, né? Tem algo que nós precisamos tomar cuidado. Por isso eu falo que quando vocês verem uma notícia, é bom olhar a fonte. Quem é que está dando essa notícia? Tá? Porque se a fonte não for confiável, desconfie do que está sendo falado. Que tem algo sendo preparado, todo mundo sabe. Ou melhor, nem todo mundo. Mas eu preciso dizer a vocês que em 2025 vai ser um ano de virada em várias situações no mundo, tanto do ponto de vista da geopolítica, tá? As mudanças que vão ocorrer na ONU, tá? Os chamados grupos bilaterais ou grupos que estão se firmando como os BRICS, tá? A União Europeia, e para cá isso, para cá aquilo, tá? O Sul Global. Tá? Então, é importante a gente perceber o seguinte, pessoal. Para se fazer um processo de mudança na sociedade, você precisa criar um grau de instabilidade
para eles poderem fazer o que eles querem. Então vamos lá. O que nós devemos fazer para regular as redes sociais? Não que eu seja contra. Eu acho que deve ser regulado realmente. Ora, se tudo é regulado, por que rede social tem que ficar além disso? Tá? No entanto, a gente precisa ter cuidado com os exageros que podem ter nesta, tá? Diríamos assim, nessa legislação de controle das redes sociais. Tá? Então, qual a justificativa está sendo usada em todo o planeta? Não é só no Brasil não, viu, filhote? Vamos parar com essa história de que é só no Brasil que está sendo feito isso, que não é. A Europa já fez e tudo mais. Regular as redes sociais. Claro que isso também é um benefício para as grandes redes de comunicação, como, né, os grandes conglomerados de comunicação. Gente, esse povo todo aí está querendo muito que isso seja regulado, porque eles querem eles têm o monopólio da notícia. Mas como é que isso funcionaria se não houvesse é, o surgimento da tese da fake news, da mentira, de um monte de coisa, não é? Vocês estão me entendendo? Então, é preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque o que nós estamos observando, tá? De modo geral, é que há uma intenção clara de que algo que está vindo aí. Tá? Veja, do ponto de vista planetário, do plano, eu falo planeta, gente, eu não me refiro propriamente à bola giratória, tá? Certo? Respeito quem acredita nisso e tudo mais, tudo bem. Mas quando eu refiro a planeta, eu falo do plano, da realidade que nós vivemos, tá? Isso é a minha aplicação quando eu uso o termo. Então, diríamos que alguma coisa, né, a mudança do campo eletromagnético da Terra, da torus, tá? Que envolve o campo eletromagnético da Terra, tem uma grande influência, né? Pessoal, essa influência, porque assim, gente, toda, quando a NASA, quando eles falam uma coisa, a gente tem que sempre ampliar o que eles dizem, porque é muito mais do que eles falam. Há uns 3 anos atrás, eu acho por aí assim, eles descobriram que a Lua estava dentro da atmosfera da Terra. Engraçado, né? Não é? E aí a atmosfera da Terra, aí o Serjão, né, no canal dele, disse não. E é provável que a atmosfera da Terra vá muito além da Lua. Então vamos ser bem claros, pessoal. Quando você ouve a NASA dizer uma coisa, você tem que sempre ir além, porque, né, provavelmente o sistema todo, a atmosfera da Terra esteja até as regiões de Saturno. Porque todos estes astros errantes estão dentro desse plano terrestre, tá? Então lá não mora ninguém, dentro dos planetas não está morando nada, certo? A Terra é um grande sistema, tá? Não foi criada por magia nem por servido. Estou com pré-diabetes, mas tenho que tomar o mel de abelha porque
senão eu não consigo falar, gente. Então, você imagina que todo esse aparato foi construído tecnologicamente, né? Então, tudo que funciona no na nossa realidade é fruto, tá, pessoal, de, de determinadas capacidades tecnológicas que esses seres adquiriram, ok? Muito bem. Então eu dei essa introdução para a gente entrar dentro de uma reflexão aqui, tá? Então eu vou bem aqui, eu quero pegar aqui um texto, tá, com a gente, tá? Deixa eu ver se é aqui, né? Ele diz aqui, ó, quero pegar esse texto aqui, gente, complementar com um outro que diz assim: muitos dos discos voadores de OVNIs, descritos por testemunhas, caracterizados como discos de luz, que mudam de forma e têm capacidade de aparecer e desaparecer do campo de visão, tá? Relatos sobre OVNIs como esses são de natureza mais paranormal e muitas vezes são ignorados pelos investigadores porque não se encaixam na teoria da nave espacial alienígena. Há muitos casos de OVNIs de encontro próximos que envolvem contato com algum tipo de inteligência que frequentemente se identificará como extraterrestre, angelical ou às vezes o diabo, né? Até o capiroto precisa de tecnologia, né? Entenda-se que o capiroto é o mesmo Ialdabaoth, Jeová, Javera, Alá, Brahma, tá? Enlil, é a mesma figurinha, tá? Então ele diz assim, né? Em experiências como essa, que devemos suspeitar de um ser interdimensional que está tentando encobrir sua verdadeira identidade. Estudiosos islâmicos descrevem os djinns, os gênios, como objetos brilhantes que podem mudar de forma e às vezes assumir uma forma física. Temos muitos casos de OVNIs em nossos arquivos que descrevem encontros como esse. Por anos, eles foram rotulados como alta estranheza. Tá? Então, observem que, agora há pouco eu falei que a gente deve distinguir aqueles objetos, tá, que são esferas de luz ou orbes de luz, que mudam de forma, brilham, foco, mudam de cor e tal, né? Desses outros objetos que parece um prato em cima do outro, que é o popular disco voador, outros com semelhanças triangulares, tá? E outros têm até semelhança com um pássaro, tem assim, um negócio meio parecido com um avião, com asa, né? Então eu digo isso para as pessoas terem cuidado, porque no meio de muitas coisas pode estar simplesmente a tentativa de apavorar a humanidade, tá? E querer preparar a humanidade por uma suposta guerra aonde a tecnologia esteja por trás, né? Tipo, nós vamos combater algo que não sabemos o que é e que, portanto, nós vamos ter que decidir de que lado nós vamos estar e tudo mais. Já foi detectado também que esses objetos, tá? Essas luzes, os drones que se aproximam delas são completamente desligados e caem, tá?
É claro que no meio disso tudo tem gente se aproveitando disso, né? Primeiro se aproveitando para botar no ar drones modificados e tudo mais, e ainda cooperar com essas coisas. Tá? Então, o escritor está falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, pessoal. Vejam, esses fenômenos, eles sempre existiram. Eu tenho falado aqui para vocês que na região da Amazônia é muito comum a gente encontrar esses aspectos fenômeno anômalos, né? Agora saiu a palavra, tio Robson, saiu a palavra. Então, a gente cresceu vendo as pessoas narrando fenômenos do tipo, olha, eu passei, uma pessoa passou 3 dias, 7 dias até sumido, quando aparece e diz, uma mulher me levou para uma cidade e tudo. Mas esses contos são enormemente contados na Amazônia, pessoal. Tá? Às vezes esses seres se disfarçam dos chamados encantados, que na Amazônia tem muito isso, a encantaria. Tá? E geralmente o encante ou a encantaria fica geralmente no fundo do mar, ou no fundo da terra, ou no meio da floresta, alguma coisa assim. Né? Então, durante muito tempo, esses seres que os árabes chamam de jinn, mas os gregos chamavam de daimons, os hindus chamam de devas, outros chamam de elementais, e os judeus chamavam de shedim. Tá? Eles existem e vêm fazendo parte, volto a repetir, eles estão na Terra já há muito tempo. Ok? Antes mesmo dos humanos. Então, primeiro nós temos que localizar isso. Tá? Depois a gente precisa ser ponderado em não achar que tudo o que aconteceu na história da humanidade diz respeito aos chamados extraterrestres que vieram à Terra e tudo mais. Certo? Na cultura védica tem as vimanas, que eram tradicionais, faladas em muitos textos como objetos voadores dos deuses. Né? Inclusive guerras eram travadas assim. Quando você pega a Bíblia, a Gavode do Javé, do Jeová, também parece uma máquina. Tá? O Ruach também parece uma máquina, um objeto voador, e não um negócio, algo etéreo. Tá? Então é preciso que a gente observe que o que aconteceu ao longo do tempo foi que esses seres sempre viveram na Terra. Tá? Sempre viveram na Terra. E eles nunca fizeram assim, nós estamos em paz com os humanos, vamos ficar em paz com eles, vamos trabalhar na unidade, na coisa. Nunca foi feito isso. Tá? Quando você fala do fenômeno que aconteceu aqui na Operação Prato, na Amazônia, na cidade de Colares, vá lá na cidade de Colares e pergunte se lá se os ET de lá, que as naves que apareceram por lá eram boazinhas. Todas atacaram pessoas. Então não venham com a ideia de que esses seres estão extremamente preocupados com os humanos
que estão indo em bases militares porque estão preocupados com uma guerra nuclear. Não, é porque eles estão preocupados com eles, porque se isso vai para o beleléu, eles também vão. Hum? Ou você acha que eles não morrerão numa guerra nuclear? Oh, né? Eles sempre fizeram as pessoas acreditarem que eles eram imortais. Eles não são imortais. Vamos ler um negócio agora aqui de um escritor e que o outro vai fazer um comentário sobre um trecho do livro dele. Ok? Muito bem, vamos lá. Eu vou pegar aqui e aí eu vou no Word. Vamos ver aqui no Word. Aqui, ó. Então, bora lá. O tema arcontes gnóstico e sua relação com extraterrestres contemporâneos é um tópico fascinante que combina espiritualidade, tá, esotérica da gnose com as teorias modernas sobre OVNIs e contatos alienígenas. O escritor Nietzsche Kerner, em seu livro, tá aqui, né, A Canção dos Greys, faz uma tentativa ousada de estabelecer uma conexão entre os arcontes descritos na tradição gnóstica e os ET extraterrestres, em especial os Greys, que são uma figura mais recorrente nas alegações de abduções alienígenas. Tá? Na gnose, os arcontes são frequentemente descritos como seres ou entidades espirituais de natureza inferior que habitam o mundo material e interferem nas vidas dos humanos, certo? Eles são considerados instrumentos de engano, tá? Afastando os seres humanos do conhecimento verdadeiro, ou da gnose, sobre sua natureza divina, tá? O que eles não querem que a gente descubra isso aqui, e a realidade transcendente do pleroma, o reino da perfeição divina. Os arcontes são muitas vezes descritos como como figuras manipuladoras ou controle que mantém, né, ou controle que mantém os seres humanos cativos, prisioneiros no mundo material e da ignorância espiritual. Esses seres têm conexão estreita com o conceito de demiurgo, tá? Que é o ser chefe dessa delegação aí de seres, tá? Que na tradição gnóstica é uma entidade imperfeita ou de nível inferior que cria e governa o mundo material, distorcendo a realidade para evitar que as almas escapem, tá, para a verdade transcendental do pleroma. Ok? Então, isso aqui é a base da introdução para o que esse escritor vai abordar. Tá? Então, aqui atrás, vocês podem ver, tá? Eu não vou me virar muito, mas vocês veem aí que tem o pleroma, o quenoma e o esterema. Ok? O esterema é fruto, tá, da queda de Sofia, mas não que a Sofia tenha criado a matéria. Ela possibilitou, tá, que aquilo que existia em potencial, com o ato do demiurgo, se tornou uma realidade. A Sofia luminosa, ela está no paraíso, naquela região intermediária, certo? Que faz conexão, né, ali com o quenoma. Né? Então, bora lá. O quenoma pode ser comparado a energia escura e matéria escura, que se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, vocês verão que a
aquilo que a gente vê é somente 5%, tá? Do universo, aquilo que a gente, olhando, consegue vislumbrar. Quer dizer, 90%, 95% é energia e matéria escura. Tá? Que os cientistas, até o presente momento, ainda não descobriram para que serve. Tem especulações, né? Mas não se sabe, propriamente dito, o que é essa matéria escura e o que é essa energia escura. Ok? Então vamos imaginar que o Kenoma não é um vazio do nada, que não tenha nada. Não, lá existe a, a pré-termatéria, né, diremos assim. Tá? Por isso que eu chamo também de protometafísico, esse reino. Tá? Certo? E aí, quando você analisa isso, você vai descobrir que quando a nossa realidade foi criada pela mente do demiurgo, por meio de uma tecnologia muito bem sofisticada, em que você consegue criar um sistema, tá? Que está muito mais para um simulador, por isso que ele é chamado de um universo mimético ou de uma realidade mimética, porque é uma imitação, não é uma realidade tal como é. Agora, o nosso cérebro, de alguma forma, o cérebro humano, se adaptou a essa realidade e começou e foi condicionado a interpretar pelas suas percepções isto aqui, tá? Então, é preciso a gente ter noção de que esses seres, por exemplo, como os Jin, tá? Os Devas, os elementais, esses seres, pessoal, eles têm capacidades psíquicas enormes. Eles formam clãs, eles têm famílias, eles podem morrer, eles se reproduzem, tá? Tudo isso, ok? Aí tem muita gente achando assim, ah não, mas os elementais são fadinhas, gnomozinho que ficam escondidos assim no meio do mato, não sei o que. Ah, decorre de muita deturpação de fantasia das coisas, tá? Quando a gente cresce na Amazônia, a gente aprende que existe a mãe d'água, a mãe da árvore, a mãe, enfim, tá? E você, as pessoas juravam que elas passavam em um garapé e viam uma mulher lá sentada. E geralmente quando essas pessoas tinham esse tipo de visão, voltavam geralmente com problemas sérios de saúde, ou febre, dor de cabeça, que às vezes custava muito a passar, e as pessoas entravam quase que em estado de loucura. E geralmente o que acontecia? Era preciso chamar um xamã, uma benzedeira, algo, para que aquilo fosse, né, retirado da pessoa. Então esses seres, eles não estão nem um pouco preocupados com o humano, eles nunca trataram com os... Agora, quando eles sentem que os humanos estão ameaçando a existência deles, aí eles reagem, tá? Mas não porque eles estejam preocupados em preservar os humanos, é que eles querem preservar eles. Bem, mas tio Robson, se esses seres são hiperdimensionais, eles não seriam atingidos por uma guerra da Terra. Isso é o que todo mundo pensa, né? René de Guinot, ou René Guinot, que tem um livro que fala sobre o Príncipe do Mundo,
é, conta que aquela história, né, de Shambhala, de Agartha e etc., né, em que esses seres que vivem no subterrâneo, no subsolo, eles seriam, diríamos assim, seres avançados e que eles são os verdadeiros governantes da Terra, né? Certo? Inclusive tem livros aí sendo psicografados com mensagens dessa região subterrânea. É por isso que eu sempre digo para as pessoas que não é a gente desacreditar, é o ato da gente ter a racionalidade e a lógica para determinadas coisas, senão nós estamos perdidos, gente. Se a gente sair acreditando em tudo quanto é loucura que se fala por aí, nós vamos deixar de ser seres racionais e passaremos a ser seres é, subjetivistas. Eu senti, gente, quando eu entrei naquela não sei o quê, no meu sexto sentido, né? Tem gente que é dotado de algumas capacidades paranormais, ditas, né? Que elas próprias são inconscientes da própria paranormalidade que elas têm, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado para a gente não cair em engodo de muita coisa por aí, tá? Então ele fala aqui, ó, Nietzsche, o Genner e os Greys. No seu livro, tá? A Canção dos Greys, uma das raças extraterrestres mais comuns nas alegações de abduções, e que os gnósticos chamavam eles do quê? De seres abortivos. Uma espécie de ciborgue, uma espécie de seres pré-biológicos, mas como se fossem feitos de plástico, tá? Isso aqui é um linguajar simples para a gente entender alguma coisa. Uma ele diz assim, podem ser uma forma de arconte moderno. Segundo Kerner, os Greys são simplesmente seres, não, não são simplesmente seres de outros planetas ou galáxias, mas sim entidades que surgiram devido a uma ruptura. Preste atenção que é isso aqui que ele vai ser criticado, analisado por causa disso aqui que ele vai falar, tá? De uma ruptura ou falha de um dispositivo de sensoriamento remoto projetado para conectar o mundo material com o pleroma. Isso sugere que os Greys, segundo Kerner, seriam uma espécie de manifestação ou emanação de entidades imperfeitas, uma vez de representante de uma civilização extraterrestre avançada. Tá? Essa teoria traz uma fusão interessante entre o conceito de gnose antiga e as teorias modernas sobre ETs e abduções alienígenas, sugerindo que os arcontes, como descrito pelos gnósticos, não estão apenas no reino espiritual ou metafísico, mas também têm uma forma tangível ou física de se manifestar no mundo material como os Greys. Então, isso eu venho falando já há muito tempo, porque as pessoas têm insistido muito em falar essa porcalhada de não são seres inorgânicos, são seres não sei o quê, são seres. Não, gente, eles são seres não, eles são muito materiais, eles têm forma. Vamos parar com isso, senão nós estamos caindo no engodo que eles sempre querem que a gente acredite. Esses seres, tá? Não é de hoje não que esses seres estão na Terra. E eles vêm fazendo pacto com civilizações, tá?
fazendo acordo, entrando em coisa, eles não precisam, né? Alguns desses seres, engraçado é que o pessoal vê os Greys e às vezes eles nem têm boca, né? Porque eles não precisam. Eles emitem é, é, através do campo eletromagnético da mente deles, né? Eles conversam com as pessoas por meio de sensoriais, através de uma tecnologia em que eles transferem bytes de pensamento e a pessoa recebe e transmite para eles bytes de pensamento. É um download e ao mesmo tempo, um upload. Tá? Então, eles não precisam de boca para falar nada. Tá? Eles, na maioria das vezes, nos casos de abdução, eles simplesmente fazem esse que o pessoal chama de que eles estão transmitindo os pensamentos, etc., aquela coisa tudo, né? Isso, na verdade, não é não é nada de mágico, isso é uma coisa muito tecnológica deles, tá? Porque esses seres, eles, o próprio, ninguém vai aqui, a abordagem que eu estou fazendo é mostrando a relação os arcontes têm. Agora, é preciso, o Kerner, ele erra no momento em que ele diz que os arcontes seriam uma, uma espécie de linha de contato com o mundo material e o pleroma através dos aeons. Então, eles seriam uma espécie de intermediário dos aeons na Terra. Não existe isso. Os arcontes são aeons inferiores, é verdade. Eles têm uma natureza? Tem, porque o demiurgo tem a natureza também devido a Sofia, tá? Ok? Mas existe um grupo de seres chamados sofiônicos. Estes, sim, possuem um papel de interlinear e interligar a nossa realidade com a realidade do pleroma. Eles, tá? Os Fós, os Teófos, os Sófos, eles têm essa missão. Eles são seres, diríamos assim, benévolos, no sentido de que eles não estão nem no pleroma e nem né, no mundo da matéria. Eles também são seres, do ponto de vista moroncial, uma energia, uma forma de energia que contém a sua dimensão de materialidade. Tá? E é igualmente esses seres que estão na Terra, os Jinn, os Shedins, os Devas elementais, esses seres, pessoal, eles são seres materiais. A única diferença é que eles têm capacidade de furar as dimensionalidades. Eles estão numa dimensão acima da nossa, numa densidade, numa frequência e uma vibração. Eu gosto de chamar de densidade, não de dimensão, que essa dimensão virou um negócio meio que loucura de uns tempos para cá. Todo mundo se acha doutor em física quântica e começa a falar em dimensão. Tá? Inclusive os esotéricos. Quando eles começam a falar de dimensão, nossa, eles vão ao delírio. Né? E se você perguntar para eles o que é a quinta dimensão, eles não sabem dizer. Né? Aí vem aqui, olha, a crítica ao argumento de Kerner. No entanto, tá, como mencionado no texto original, muitos estudiosos e seguidores da gnose consideram a interpretação de Kerner problemática, uma vez que não há nenhum indicativo nos textos gnósticos, e não há mesmo, tá,
de que os deuses plerômicos, tá? Seres, esse termo espirituais não tem nada a ver, né? Precisem de entidades intermediárias como os arcontes para perceber ou interagir com eventos no mundo material. Na filosofia gnóstica, o pleroma é descrito como um reino perfeito e autossuficiente, e não há necessidade aparente de tupas. O que é tupas, tio Robson? Aqui é tupas, formas de pensamento ou manifestações espirituais, tá? Para conectar esse reino com o mundo material. A dualidade que caracteriza a visão gnóstica, a coexistência de dois mundos, o superior e o inferior, tá? Sugere que os arcontes surgem como parte da falha do demiurgo ao criar realidade plena e harmoniosa, e não como uma manifestação diretamente ligada ao pleroma. Não tem nada a ver realmente. Tá? A ideia de tuplas, né? Tupas, ou formas de pensamento, geralmente se refere a construções mentais e espirituais de nossa realidade percebida e sua relação com os arcontes. Na gnose seria mais uma ferramenta metafórica para explicar a interação com o mundo material e a ignorância humana, e não necessariamente uma projeção do pleroma. Tá? Os arcontes são como mensageiros do engano. O trecho que afirma que eles são mensageiros do engano destaca uma das principais funções dos arcontes na tradição gnóstica: manter os seres humanos na ignorância. Na visão gnóstica, esses seres criaram ilusões que mantêm as pessoas afastadas da verdade espiritual, direcionando-as para falsas crenças e falsas realidades. Presta atenção no que está sendo dito aqui. A afirmação de que nada do que qualquer ter disse adicionou à soma do conhecimento humano reflete a crítica que muitos adeptos da filosofia gnóstica fazem às experiências de abduções e contatos alienígenas modernos. Segundo essa visão, os extraterrestres, como os Greys, não estão oferecendo uma verdadeira revelação espiritual ou expansão do conhecimento humano, mas simplesmente perpetuando, olhe só isso aqui, tá? Mas simplesmente perpetuando, olha aqui, ó, eu quero deixar isso claro aqui, tá? Mas simplesmente perpetuando enganos e mantendo os humanos prisioneiros em uma visão limitada da realidade. Tá? Os arcontes são considerados seres que oferecem soluções e revelações que o ser humano não poderia alcançar por si mesmo. Pelo contrário, eles são vistos como uma forma de bloqueio espiritual, impedindo a humanidade de alcançar a verdadeira compreensão do divino e do seu potencial espiritual. Isto é refletido no conceito gnóstico de que o verdadeiro conhecimento, tá? A gnose, não vem de fontes externas, tá? Ou externas, né? Aqui ele repetiu 2 vezes, mas em um despertar interior para a verdade transcendente. Então, se alguém está esperando aí, né, um ETzinho desse descer e dizer, olha, eu tenho uma revelação extraordinária, por isso que é a minha preocupação, eu sempre mostro isso, eu gosto muito dos livros que, né, mas eu tenho muito cuidado com esses livros pseudos psicografados, tipo um livro de Urântia. Eu não sei de que mente saiu, isso com certeza não saiu da mente de um humano, tá? Mas quem quer que tenha dirigido essas revelações está continuando mantendo os humanos no engano, tá? Tio Robson, então o livro de Urântia não presta. Não, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é preciso tomar cuidado, porque a própria Bíblia é uma mentira.
E se usou ela para manter as pessoas durante séculos debaixo da mentira. Assim como outros livros, tá? Eu não livro a cara de nenhum livro, nem Alcorão, nem Bhagavad Gita, nem nada dessas coisas, pessoal. Porque nós não precisamos, tá? De um conhecimento externo. Nós precisamos despertar em nós, certo? A gnose, o conhecimento transcendente. É claro que esse conhecimento, pessoal, não é um conhecimento subjetivo, ele passa pela capacidade lógica e racional do ser humano. Não existe esse negócio de eu estava andando na rua e de repente me veio um insight. Né? É igual o pessoal da profecia celestina, né? Aquelas profecias, as 9, ali descritas, né? Elas são insights que alguém recebeu. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o ser humano tem uma habilidade incrível de, de manipular, de errar, enfim, tá? Diz aqui assim, a invasão do mundo material pelo Arconte, pelos ETs. Outra parte interessante da reflexão é a ideia de que os arcontes invadem a Terra, ou invadem o mundo material. Dentro da filosofia gnóstica, isso se refere à ideia de que o mundo material em si é imperfeito, corrompido e é regido por essas entidades que impedem a ascensão. Olha, o que é que eles estão impedindo? A ascensão espiritual está aqui, né? Importante isso aqui. O que eles querem impedir é só a ascensão espiritual. Essa invasão pode ser vista como uma forma como os arcontes influenciam os seres humanos, levando-os a permanecer presos ao ciclo da ignorância e do sofrimento. Tá? Quer dizer, indiretamente, a reencarnação, a roda de Sansara. Tá? Tem outro jeito, pessoal. Tá? As pessoas podem me criticar e falar o que quiser. Eu estou pouco me preocupando com se você gosta de reencarnar, se você acha que a reencarnação é a panaceia para resolver problemas da humanidade, é dar resposta para a humanidade, se a lei do karma é a coisa mais justa do mundo, porque se você é desperto e continua acreditando em lei do karma, você é a mesma coisa que você acreditar na ideia de Paulo de que quem semeia, colhe, etc. e tal, como se tudo dependesse unicamente das suas ações. E não é verdadeiro. Você não é um ser isolado vivendo no mundo. Você é um ser que faz parte de um grupo de seres. Tá? Então, tem algumas coisas aí, algumas afirmações que filosoficamente não tem nada a ver com uma pessoa que tenha um grau de normalidade pensativa. Tá? Então, a questão de onde os arcontes pertencem também é levantada. Kerner sugere também que embora sejam parte do sistema solar, eles não vêm de outros planetas distantes, mas sim de uma dimensão ou realidade paralela que se sobrepõe ao mundo físico. Essa ideia lembra a noção gnóstica de que as entidades que governam o mundo material não pertencem à perfeição do pleroma, e não pertencem mesmo. Aqui, acho que estão na Terra, não. A nossa realidade material, não. Mas são entidades fragmentadas ou degeneradas que exercem controle sobre o universo inferior. Conclusão. A tentativa de Kenner de conectar os arcontes gnósticos com os ETs contemporâneos, especialmente os Greys, é uma abordagem interessante, mas ela não segue completamente a lógica dos textos gnósticos, tá? Certo? Pelo menos a dele, tá, pessoal? A desse escritor.
porque ele faz ele mistura algumas coisas que nada tem a ver com os textos gnósticos. No entanto, hum, os Greys são aquilo que de mais próximo nós temos dos arcontes, tá? Os Grous também, tá? E alguém pode dizer, bem, mas existem os sirianos, os dragonianos, sei lá, os mais não sei quanto. Tem gente que tem 49 raças aí tendo contato com essas 49 raças, que estão ajudando a Terra, né? Nossa, é uma coisa estupenda, né? Às vezes eu acho que ou as pessoas estão entrando num estado de delírio, tá? E elas contam uma mentira tão profunda que elas próprias começam a acreditar na mentira delas, tá? Aí, os arcontes são seres imperfeitos manipuladores, tá? Na tradição gnóstica, os arcontes são seres imperfeitos manipuladores, não porque têm uma origem no pleroma, mas porque são produtos de um mundo material imperfeito, governado pelo demiurgo. Está aqui a resposta, cara. Não adianta ficar querendo ligar os arcontes com o pleroma. Não tem essa ligação. Eles representam uma forma de controle e engano. Não oferecendo à humanidade uma verdadeira revelação espiritual. Nunca ofereceram. Tá? Portanto, as alegações de que os extraterrestres, como os gays, são uma manifestação direta dos arcontes, podem ser vistas como uma tentativa de fundir ideias esotéricas com fenômenos modernos, mas essa visão carece de uma base sólida dos escritos gnósticos. Então, ok. Isso aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia que muitas vezes as pessoas... O que é que está errado na ideia do Kerner? Não é que ele esteja errado no sentido de perceber que os Greys são uma forma arcôntica. Está na ideia de que ele acha que os, os arcontes eram uma espécie, diríamos assim, de seres de segunda classe que os aeões usaram para ter contato com o mundo da matéria. Então eles eram ali como se fosse criados para fazer essa ligação entre coisas. Então é isso que está equivocado da parte dele. Agora, não está errado em dizer que os arcontes são sim, tá? E podem ser vistos salve, e podem ser vistos como seres, tá? Arcontizados. Então, a existência dos Djinns, dos Shedins, dos Devas, dos Elementares, dos Daimones, esses seres intermediários, secundários ou gênios inferiores, tá? Mostra para nós de que esses seres são produtos, sim, dos arcontes. Porque o Demiurgo não criou somente os arcontes, criou os anjos, clones, tá? Esses seres ciborgues, etc, etc, etc. Esses seres intermediários, pessoal, eles já vivem na Terra antes dos humanos chegar. Eu repito sempre isso, para deixar claro que talvez nós sejamos os invasores. Talvez nós sejamos os predadores. Ok? Porque nós não somos de origem terrena. Tá o X da coisa. Tá? Então, esses seres se alimentam e sobrevivem da energia humana e buscam desesperadamente manter os humanos aprisionados na matéria, porque eles querem e vêm tentando ao longo do tempo retirar dos humanos
esta energia aeônica e pleromática, que a gente chama de centelha divina, que é aquilo que vai nos garantir, se a gente conseguir fusionar com o nosso espírito, nos capacitar, tá? A atravessar o limiar da morte para uma realidade intermediária chamada moroncial e depois para uma realidade chamada, tá, fractal, que não é ausência de matéria ou qualquer coisa semelhante. Nada precede a matéria, tá? Então é importante que a gente tenha esta noção das coisas para que tudo isso que nós estamos percebendo agora, porque vai se intensificar, tá? Vai se intensificar. Esses seres vão aparecer em todos os cantos da nossa realidade, tá? Eles não são de fora da Terra, eles não estão fugindo para fora da Terra, eles não estão indo para uma outra galáxia, eles não estão indo para lugar nenhum. Eles estão surgindo dos lugares onde supostamente eles deveriam estar mesmo, tá? Fundo dos oceanos, né? No interior da Terra, supostamente uma base na Lua e etc. Tá? Então sejamos bem conscientes disso. Esses seres sempre estiveram aqui. Eles são arcontizados. Eu estou dizendo que todos os seres são maléficos? Não. Eu estou dizendo que tem seres, sim, benéficos, mas é preciso entender que esses seres benéficos não estão vindo aqui na Terra fazer terrorismo, tá, com os humanos. Se está acontecendo uma histeria, um terrorismo, ou esses seres são arcontes, ou tudo isso não passa de uma armação dos humanos, tá? Dos soberanos invisíveis, da cúpula, das 13 famílias e daqueles que a gente nem sequer conhece que estão por trás de tudo, certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.